Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, faz um tempo já que eu não faço um novo vídeo aqui para o canal e hoje eu estava lendo esta obra aqui, Manual de Apologética, do cônego Bullinger, e vi algo aqui bastante interessante, que é a questão da concepção materialista sobre o homem, dessa cosmovisão sobre o homem. E isso é bastante interessante e que por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu percebi que essa concepção materialista, ela não está apenas imersa nas atitudes, de um modo geral, das pessoas. A atitude que eu falo no meio social, na conduta das pessoas materialistas. Não. Ela está, eu acredito, sobretudo, pelos fatos aí também mostram, na educação, nas concepções pedagógicas e educacionais do ensino, seja o ensino infantil, o ensino fundamental, o médio e até mesmo nas universidades, nos cursos superiores. E isso é bastante grave, como a gente vai ver aqui. E as consequências são extremamente funestas. Vou até ler para vocês depois 2 parágrafos aqui específicos sobre essa concepção materialista do homem. E também vocês vão perceber que ela realmente está na raiz, na base das concepções pedagógicas e educacionais hoje que imperam em todas as escolas e praticamente no mundo inteiro. E diante de tudo isso aí, eu também percebi que muitos pais, diante desse exército negativo que está aí, na mídia, na educação, na cultura de um modo geral, na política, esse exército negativo, muitos pais estão praticamente entregando os pontos, já estão se dando por vencidos, que não podem mais fazer nada diante de tudo isso aí, que as coisas são assim mesmo e que tem que deixar as coisas assim, fluírem, sem nenhuma resistência, pois muitos, como eu afirmei, já se deram por vencidos, já estão com as almas quebrantadas, já estão com o ânimo já abatido, já estão, digamos assim, vencidas. E isso também é algo negativo, porque são os nossos filhos que estão, digamos, no meio dessa guerra. Eles são os alvos. E também eu vou trazer para vocês, não método, mas formas, através das Sagradas Escrituras, de como reagir a isso tudo. E que tudo isso tem solução, mas não por nós mesmos. O problema justamente é isso, que nós estamos vivendo também um humanismo e que nós colocamos muitas das vezes na cabeça que nós temos a solução para tudo isso aí. E isso é negativo, nós não temos. O que está aí, diante de tudo isso aí, essas questões negativas na educação, na cultura, no mundo inteiro, é algo diabólico, satânico, e que só o nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente vai perceber aqui, tem a solução para isso. E que nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que não reagir a isso tudo, mas temos que agir conforme nosso Senhor Jesus Cristo quer. E porque no final a vitória vai estar garantida, mas não por nós mesmos, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Com o desenvolvimento aqui do vídeo, vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Bem, eu vou ler para vocês aqui essa concepção que eu li hoje, materialista sobre o homem. Vou ler 2 parágrafos que está na página 108 do livro que eu falei para vocês anteriormente. Abre aspas. Os princípios fundamentais que resumem a teoria materialista relativa ao homem são: A.
O homem compõe-se de uma só substância, o corpo. A alma é uma hipótese inventada para dar a razão de alguns fenômenos que a matéria, à primeira vista, é incapaz de explicar. B. O homem não difere essencialmente do bruto. É um animal aperfeiçoado que deve a sua superioridade ao desenvolvimento do cérebro. C. O pensamento é um produto do cérebro e o livre-arbítrio uma ilusão. E ele prossegue. As funestas consequências que se originam destes três princípios facilmente se deduzem. Se o homem não tem alma, se não se distingue essencialmente do bruto, se o pensamento é apenas secreção cerebral, numa palavra, se o homem não possui alma espiritual e livre, não pode haver religião, visto que Deus e a alma não existem. Nem pode haver também moral e dever, pois não é livre e está submetido ao determinismo da matéria. Fecha aspas. Ficou bem claro a concepção materialista do homem? Ou seja, para os materialistas, o homem não tem alma, o pensamento é apenas uma secreção cerebral, algo do tipo, apenas algo que não se sabe explicar, então dá-se o nome de pensamento, de razão, de inteligência, como queiram. E o homem não se distingue de um animal, essencialmente. Ficou bem claro? A única coisa que difere o homem do animal é apenas o cérebro, o pensamento, que por sua vez não é algo essencial, porque para eles, futuramente, como eu vi aí na matéria científica, qualquer um outro animal pode, no futuro próximo, evoluir e ser melhor que o ser humano. Ficou bem claro, pessoal? E essas concepções materialistas sobre o homem está na raiz das concepções pedagógicas e educacionais. Olhem aí, se o homem não tem alma, não difere do animal e, por sua vez, ele é apenas matéria, então para que religião? Para que Deus? Para que dever? Para que moral? Não é à toa que em muitas escolas, até nos Estados Unidos, já estão querendo diminuir disciplinas como matemática, gramática, literatura, ou seja, essa questão da alta cultura, porque isso não vale a pena para eles, para esses materialistas, porque isso é coisa, digamos assim, de seres racionais, de seres que têm alma, e para eles o homem não tem alma. Ficou bem claro? É uma loucura, por incrível que pareça, mas é o que está aí. Não é à toa que muitos, quando entram na escola, saem realmente com comportamento animalesco, se comportam como animais. É a realidade, pessoal. Olhem aí os comportamentos desses jovens atuais. Olhem aí, tirem a prova. Isso eu não quero entrar nem em questões mais profundas, sobre questões propriamente da natureza do indivíduo humano. Para não entrar aqui, vamos supor aqui, em questões que o vídeo pode até ser derrubado se eu entrar realmente na questão propriamente dita. Ficou bem claro? E muitos pais, diante de tudo isso, se sentem amedrontados, se sentem acuados, diminuídos, se sentem ameaçados e que por isso tem que deixar a si mesmo, que não vale a pena lutar pelo que é correto, pelo que eles pensam ser correto, e que a vida é assim mesmo e que tem que deixar assim. Já se sentem vencidos, e isso eu vejo na minha própria família. Eu vejo exemplos que já se sentem vencidos antes mesmo de lutar. E como diz Sun Tzu naquela obra, A Arte da Guerra, a melhor das vitórias, que digamos assim, o cume da estratégia, é você vencer uma batalha, uma guerra sem lutar. Ou seja, fazer com que seu inimigo perca o ânimo de lutar, se sinta vencido antes mesmo do confronto.
E é isso que está acontecendo com muitos pais. Muitos pais vendo aí seus filhos, essas gerações aí pervertida, não respeitam mais, não tem mais valores, se sentem acuados e já se dão por vencidos. Ficou bem claro? E não é bem assim. Isso porque muitos pais pensam assim, e as pessoas de um modo geral? Porque elas já se desviaram tanto das verdades cristãs, da realidade divina, dos princípios de Cristo, que julgam esses princípios praticamente secundários, preteriram, deixaram de lado. Acha que a solução vem do mundo, vem do próprio ser humano. A solução para isso tudo não vem de mim, não vem de você, não vem, digamos, do sistema, não vem de uma ideia mirabolante aí de um ser humano. Não, a solução já foi dada. Nosso Senhor Jesus Cristo já deu a solução. Aí muitos podem dizer, mas nas escolas muitos professores são cristãos, católicos, protestantes, são teístas. Isso não é bem assim. É bem assim, sim. E o pior é que quando nós constatamos realmente que muitos professores são cristãos e a gente vê os cristãos colaborando com o inimigo, é pior ainda. Isso é muito pior. Estão colaborando. É a realidade. E a solução é nós pais arregaçarmos a manga, lutarmos pelos princípios que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou e, com isso, vencermos a batalha, lutarmos o bom combate. Porque a batalha, quem vence é nosso Senhor Jesus Cristo por nós. A gente viveu recentemente a Páscoa. A Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mundo. E nós temos que nos socorrer nele. Nós temos que buscar a solução nele. E para isso ele nos deixou a Santa Igreja. Deixou a tradição pelos apóstolos, tem as Sagradas Escrituras e tem o Sagrado Magistério. Ficou bem claro? Temos que nos socorrer nisso que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou. E para você que é pai, que é mãe, que é educador e que se sente acuado, e se sente diminuído, ou até mesmo alquebrantado ou derrotado, não se sinta assim. Vou ler para vocês aqui passagens bíblicas e depois vou mostrar obras para alicerçar e conduzir também os nossos filhos. Vou começar lendo aqui uma passagem bíblica que está no livro de... Deixa eu ver aqui, no livro de Isaías, mais precisamente falando. Deixa-me só... Está aqui. No livro do profeta Isaías, que está no capítulo 55, versículos 10 e 11, que diz o seguinte, abre aspas, e bem assim como desce do céu a chuva e a neve, e não torna lá daí por diante, mas embriaga a terra e a banha e a faz brotar, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas ela fará tudo que eu tenho querido, e surtirá o seu efeito naquelas coisas para as quais eu a enviei. Fecha aspas. Ficou bem claro? Eduque o seu filho nos princípios cristãos, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, na santa tradição da igreja. E os efeitos são excelentes. Dá fruto no tempo devido, você não ficará sem pão. Ficou bem claro? Essa é uma promessa divina, essa é uma arma que nós temos que utilizar. Quem é que pode ir contra Deus? Ninguém. Então não se sinta derrotado, não se sinta diminuído. Nós temos Deus, temos nosso Senhor Jesus Cristo.
Vou ler agora uma outra passagem bíblica que está no livro dos Provérbios, já li aqui antes, mas vou ler novamente, que está no livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Abre aspas. É provérbio: o homem, segundo o caminho que tomou, sendo mancebo, dele não se apartará ainda quando for velho. Fecha aspas. Ou seja, se você ensinar os seus filhos, ou aquele quem você é responsável pela educação, ensinar os princípios cristãos, os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, seu filho não vai se afastar mesmo quando for velho. Faça isso. Pare de ver TV. Pare de se preocupar em demasia com o mundo. Volte-se para Deus. Vou ler outra passagem bíblica que está no Evangelho de São João, capítulo 16 e versículos 33, que diz o seguinte, abre aspas: eu tenho-vos dito estas coisas para que vós tenhais paz em mim. Vós havede de ter aflições do mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. Ficou bem claro? Temos Cristo. Cristo venceu o mundo. Deu para entender? Então, para que nos preocuparmos em demasia com o mundo? Cristo venceu o mundo. Vou ler outra passagem aqui que está no Evangelho de São Mateus. Só para finalizar com essas passagens bíblicas que são essenciais e que devem ser o norte da nossa conduta enquanto pai para com os nossos filhos. Bem, está no capítulo 28, versículos 18 ao 20. Abre aspas. E chegando Jesus, lhes falou, dizendo: tem-se-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E estais certos de que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fecha aspas. Ficou bem claro? Diante de tudo isso, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, cristão, há razão para se preocupar? Há razão para se dar por derrotado? Há razão para se deixar quebrantar o espírito e o ânimo? Não. Nós temos Cristo. Temos que ter fé. Temos que prosseguir. Ficou bem claro? E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente algumas obras para auxiliar na educação dos nossos filhos. Tenho essa obra aqui, Guia do Catequista, Instruções para Pais e Professores, do Monsenhor Álvaro Negro Monte, da editora Caritatem, muito bom, sugiro a todos. Tenho também o Catecismo Romano, excelente, que eu julgo de primordial importância, sobretudo para os tempos atuais que estamos vivendo. E temos também dessa aqui, da editora Caritatem, do padre Croisset, que é nome francês, eu acredito, não sei pronunciar, Ano Cristão, são 12 volumes, eu adquiri apenas dos 3 primeiros meses, não tive como adquirir financeiramente os outros, vou ver se eu adquiro posteriormente, mas vale muito a pena, porque são obras que vão fundamentar, junto com as Sagradas Escrituras, e dar o alicerce para educarmos os nossos filhos. E outra obra que eu tenho aqui, que é para educar, digamos assim, o imaginário dos nossos filhos, como se falam tanto nessa educação do imaginário, que depois farei um vídeo, se der, sobre isso, que é a Legenda Áurea, de Jacopo de Varazzi, que é a vida dos santos. Vale muito a pena. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo e até a próxima. E fiquem todos com Deus.